Todo mundo gosta de animações, seja você criança ou adulto. Desenhos infantis fazem sempre parte da vida de crianças, e na maioria das vezes são sempre shows fofos, coloridos e que passam uma mensagem de amizade e honestidade no final do episódio. Porém, nem todos os desenhos são assim. Existem alguns shows infantis que genuinamente parecem parte de um filme de terror, mesmo sendo pensados primariamente para crianças. Existem muitos, centenas de milhares desses desenhos bizarros feitos para crianças, e muitos deles têm histórias e particularidades que são muito interessantes para ficarem no anonimato. Então, eu decidi juntar vários deles e criar um iceberg. Icebergs, ou pelo menos aqui na internet, são imagens onde tem um monte de curiosidades sobre um tema específico, indo das mais conhecidas e menos bizarras às mais desconhecidas e bizarras possíveis. Nesse vídeo eu criei o meu próprio iceberg, juntando os desenhos infantis mais bizarros que eu consegui encontrar na internet afora, indo dos mais leves e divertidos até os que realmente me causaram pesadelos. Então, eu recomendo mais que nunca que você fique até o final desse vídeo, porque cada vez mais que nós vamos nos aprofundando no iceberg, mais as curiosidades vão ficando interessantes. Então, respire bem fundo, se prepare, porque agora nós vamos mergulhar no iceberg de desenhos infantis bizarros. Superfície. Betty Boop. Sem dúvidas, Betty Boop é o show mais conhecido que vai aparecer aqui nesse vídeo. E você provavelmente conhece a Betty Boop, porque hoje em dia ela é mais que uma marca do que realmente um desenho animado. Porém, Betty Boop começou sendo um desenho infantil dos anos 30, mas mesmo sendo um desenho infantil, o show retratava a Betty Boop de uma forma muito bizarra para essa faixa de telespectador. Mesmo que a personagem seja uma menina de 16 anos, tem episódios onde a Betty Boop é raptada e forçada a ficar dançando para um monstro da montanha, contra sua vontade, e sempre vestido com roupas que eram consideradas inapropriadas na época, mesmo ela sendo uma garota de 16 anos. Esse show tem vários episódios com conceitos super bizarros, principalmente para a época, como um episódio onde a Betty Boop se torna um cachorro e se casa com seu próprio cachorro de estimação. Um plot que é estranho até para os dias de hoje. Betty Boop acabou caindo no limbo do esquecimento durante os anos 40 e 50, por causa de várias censuras que sofreu, e hoje em dia é mais usada como uma marca de roupas e adesivos de carro do que realmente uma personagem de um desenho animado. Porém, Betty Boop não é mais tão bizarro hoje em dia, até porque o que era sexualização nos anos 30, 40 e 50, hoje em dia já é algo mais de boa. Então, realmente a coisa mais bizarra do jogo, que era a sexualização da Betty Boop, hoje em dia nem é mais tão pesado assim. Mr. Mitty. Mr. Mitty era um desenho da Nickelodeon que, na minha opinião, deveria receber o troféu de desenho mais nojento já criado na história da humanidade. O show é sobre dois caras que trabalham em um fast food, e o show retrata coisas estranhas que acontecem nesse restaurante. O grande problema desse show é o tipo de coisa que aparece nos episódios, coisas tão bizarras que eu fico impressionado que a Nick aprovou algo tão grotesco. Mesmo assim, o show continua tendo cenas que me fazem contorcer na cadeira de tão estranhas. Tipo, essa cena aqui. Hey, you know what? You guys should be very, very careful because there's pig lard all over the floor and it's very slippery, okay? So just be careful. See, I told you it was very slippery in here. Run out of there. Whoa. That is painful. That happens all the time. Yeah, it happens all the time. It happens to me all the time. Here, I'll show you. And then, voila! You have a delicious and nutritious snack. Yeah, the crunchy parts are my favorite. Here.
Oh, that's really good. Whoa. Como podem ver, o show não tem dublagem, porque felizmente ele nunca veio pro Brasil. Mas ainda assim, esse show me faz ficar enojado, principalmente porque o show é feito com fantoches, algo que deixa qualquer coisa mais bizarra na minha opinião. Sem dúvidas não é um show que eu veria de novo. Eu vi alguns episódios para poder fazer esse vídeo e definitivamente não foi uma experiência muito agradável. Asi Morso Jamuro. Eu não sei se é assim que se fala o nome dessa coisa, mas é impossível saber, porque esse show é da Finlândia e eu não sei falar finlandês. Asi Morso Jamuro é uma série de livros finlandeses voltada para o público infantil. E em um livro fofo infantil como ele era, você não vê nada de bizarro, certo? Porém, a adaptação desse livro para a TV saiu desse jeito. O show passou nas TVs da Finlândia na virada do milênio, de 1999 para 2000, e certamente deve ter tirado o sono de muitas crianças. É bizarro pensar que ninguém viu nada de errado com um fantoche tão horrível como esse. A história gira em torno dos personagens Asi, um burro, Muro, um gato, e Morso, um cachorro. E sim, essa monstruosidade era para ser um cachorro. O desenho foi cancelado na primeira temporada por causa de reclamações de mães dizendo que suas crianças estavam com medo do fantoche morso. O show teve 22 episódios antes de ser cancelado e sua história não tinha nada de tão bizarro. Era como se fosse um cocoricó da Finlândia. Porém, os fantoches desse show eram tão bizarros que não podiam escapar do iceberg. E não era só o morso que era estranho, na verdade tudo nesse show me dá pesadelos. Angela Anaconda. Esse desenho tem um dos designs de personagem mais assustadores que eu já vi em toda a minha vida. E isso é por conta de um efeito chamado Uncanny Valley, que diz que se algo se aproxima muito de um ser humano, porém ainda tem coisas que não são de humanos, a coisa se torna super estranha, porque o nosso cérebro sente que está sendo enganado e por isso gera repulsa. Inclusive tem um vídeo muito bom do Victor Lowe's que ele fala exatamente sobre isso, então se você quiser ver, tá aqui no card. E por alguma razão alienígena, alguém nos estúdios da Nick teve a brilhante ideia de fazer um desenho todo composto de personagens que passam por esse efeito, gerando algo que é simplesmente inacreditável. E para você ter uma noção de quanto esse show é horrível, ele literalmente causou um divórcio. Em 2002, a Nick fez uma parceria com o filme do Digimon para que, antes nos filmes passar nas telas de cinema, passaram um curta de Angela Anaconda para promover o novo desenho da Nick. Por causa da animação horrível, dois pais de uma criança acharam que era um filme errado e saíram da sala de cinema. Como os dois já não estavam se entendendo muito bem, já estavam discutindo bastante e o clima realmente já estava um pouco tenso, eles se distraíram na estrada e bateram o carro, o que meses depois causou um divórcio. E isso é para você ter uma ideia de quanto esse desenho é realmente horrível e um dos mais estranhos que a Nick já passou. Oceano Raso. Don't put it in your mouth. Bem, de todos os shows até agora, esse é o com a aparência mais amigável. Mesmo que ele ainda seja um pouco desconfortante, você de primeira não acharia que esse comercial é tão bizarro, porém ele é. Don't Put in Your Mouth, ou Não Coloque na Sua Boca, é um comercial de 1992 que foi exibido no Canadá, direcionado para crianças de 3 a 6 anos. O curta não tem nada de realmente bizarro para estar num iceberg se você olhar superficialmente. Porém, as coisas mudam quando você começa a prestar atenção na letra da música. And that's why before you eat anything, you should always ask someone you love if it's okay. Okay, I love you. Can I eat the guitar? No, Oh. but you can help me sing a song about eating things that don't belong inside you. Okay. Remember, boys and girls, never take anything from a stranger and don't put things in your mouth when you don't know what they are. Se você não entendeu do que eles estão falando, é complicado porque eu nem posso explicar porque o YouTube não ia gostar muito.
mas é claro o duplo sentido que pode ser extraído dessa letra. Eu sei que com certeza os produtores desse curta não tinham essa intenção, até porque o público-alvo era praticamente bebês, mas isso ouvido com a maturidade de uma pessoa mais velha deixa as coisas realmente complicadas. Como esse curta só seria bizarro ouvido por pessoas não crianças, ele está aqui em cima do iceberg, mas ele ainda não deixa de ser extremamente estranho. Peppermint Park. Peppermint Park é um show infantil transmitido nos anos 80 nos Estados Unidos. Esse é mais um dos shows que a história não é necessariamente assustadora, mas os personagens são tão horríveis que não tem como a gente tirar ele do iceberg. Os personagens são pessoas com máscaras de personagens, o que deixa o movimento muito realista e não combina com esse rosto inexpressivo, deixando o show muito bizarro. É como se a gente pegasse uma pessoa e trocasse a sua pele pela costura de um bichinho de pelúcia. Ela ainda teria seus movimentos extremamente realistas, algo que não combina com um bichinho de pelúcia, o que deixa os movimentos muito estranhos. Como os personagens eram tão vazios e assustadores, a série foi cancelada com 1 ano de exibição. Mas pra mim, a parte mais estranha desse show vem do episódio 10 da primeira temporada, onde eles decidem trazer uma cantora convidada para cantar uma música do show. Porém, o fantoche usado para representar a cantora ficou tão esquisito que foi a rosa final da cova dessa atrocidade. I got the blues, don't know what to do. I got the blues about red. It's such a pretty color, I don't know how to tell ya. The sky is blue, the grass is green, but red's the best I've ever seen. Red's such a blushing brilliance, I really can't believe red ink would be the color. Shinitiko. Mais uma vez, desculpa a pronúncia, mas esse desenho da Tchecoslováquia e é meio complicado de pronunciar. Shinitiko é uma série infantil tcheca dos anos 70, que era pra ser uma espécie de Vila Sésamo de lá, mas que falhou de forma tão avassaladora na hora do design de personagens que o show ficou parecendo um culto bizarro. Os personagens fantoches desse show sempre são dublados de forma muito medonha, com vozes com um eco estranho e se movendo de uma forma muito aterrorizante. Porém, a parte mais bizarra desse show, sem dúvidas, é o seu antagonista, chamado de Hatfak Plaktia, ou alguma coisa desse tipo. Ele tem um dos designs mais horríveis que eu já vi para um personagem de um desenho infantil. E esse cara sozinho com certeza deu muito pesadelo para muita criança da Tchequia. E, inclusive, só para vocês terem uma noção de quão bizarro é esse personagem, alguns anos depois foi postado um vídeo chamado Angel aqui no YouTube, que consistia de clipes do personagem editados para tentar fazer um vídeo assustador. Para você ter uma noção que não sou eu que vejo ele como um personagem de filme de terror. Yogi Okidoki. Olha, sem dúvidas, esse aqui é a coisa mais desconhecida que vai aparecer no vídeo de hoje. Yogi Okidoki foi um show extremamente esquecido do Reino Unido, lançado em meados de 1986, que contava a história de Yogi Okidoki, um professor que tinha uma fazendinha. O show não era só bizarro no design dos personagens, mas também na forma bizarra que todos os personagens do show se portavam, principalmente o Yogi Okidoki. O show era pensado em crianças de 6 a 11 anos e foi cancelado depois de sua primeira temporada por falta de público. A pior parte desse show era definitivamente o professor, que constantemente fazia caras assustadoras e poses esquisitas e ainda assim falava com muita naturalidade com a câmera, o que deixava a experiência um tanto quanto inquietante. O show é tão esquecido que só é possível encontrar um episódio em baixíssima qualidade no YouTube, deixando tudo ainda mais misterioso.
O grande problema desse show nem é a história, porque confessando aqui pra vocês, eu realmente não entendi nada desse show. Mas realmente o problema era que tudo parecia muito bizarro. Era como se você estivesse num limbo ou num sonho. É estranho. Eu recomendo vocês virem por conta própria, porque a experiência de ver esse negócio é simplesmente bizarra. Mar profundo. Momija Habits. Momija Habits é essa coisa. E sim, isso foi feito para crianças. Momiyaja Habits é um show infantil da Estônia dos anos 70. E de novo, desculpa pela pronúncia. O show começou sendo preto e branco. E ele era simplesmente horripilante. E sem dúvidas é a mais assustador que eu já mostrei até agora. O enredo é bastante inocente, sendo sobre um urso que aprende o alfabeto com sua mãe. Porém, esse show é tão bizarro em questão de personagens e fantasias que é impossível colocar um adjetivo de inocente para essa desgraça. Felizmente ele foi cancelado 3 anos depois de seu lançamento por falta de público. Esse sem dúvidas é um dos mais assustadores de todos, até porque o show não tem falas. Pode ser que a versão que eu tenha assistido não tenha falas. Se você por algum motivo viveu na Estônia nessa época e viu esse show, possa me corrigir, mas nas versões que eu assisti, os personagens eles apenas faziam sons estranhos com a boca e nenhuma fala, o que é sinceramente muito assustador e só torna esse show ainda pior. As Aventuras de Mark Twain. Bem, se você não sabe quem é Mark Twain, ele é um famoso escritor norte-americano que é considerado um dos maiores escritores da história dos Estados Unidos de todos os tempos. Ele foi, por exemplo, o escritor de Huckleberry Finn, um livro que é até hoje lido em várias escolas e é praticamente um dos livros mais emblemáticos da história da literatura americana. Para ter uma noção, é como se ele fosse o Monteiro Lobato dos Estados Unidos. Eu estou te dando esse panorama sobre Mark Twain porque o item dessa lista tem ele como seu personagem principal. E diferente dos itens anteriores, ele não é um desenho animado ou um show, ele é um filme infantil stop motion. O filme é sim muito bizarro durante toda a sua duração, muito por causa da sua animação que é bem travada e arcaica, o que só torna o filme ainda mais estranho. Entretanto, eu botei esse filme tão baixo aqui no iceberg por causa de apenas um personagem que tornou esse filme muito bizarro. E esse personagem era o próprio Satã. Nessa parte, o personagem leva os protagonistas do filme para o seu mundo, onde ele pode controlar tudo e moldá-lo como bem entender. Ele cria, então, pequenas criaturas para habitar este mundo que ele criou. Criaturas essas que eram feitas para representar o ser humano. As criaturas brigam e discutem umas com as outras por causa de coisas fúteis, e ainda escravizam e se acham donos da natureza criada por Satan, assim como os humanos. Então, irritado com eles, o diabo simplesmente mata todos eles como se não fosse nada. Então, Satã começa a matar cada um deles com terremotos e destruições apenas para mostrar a futilidade das vidas daqueles monstrinhos, demonstrando para os garotos que na verdade as suas vidas não têm um valor real. Nada ali importa porque quem decide as coisas de verdade é ele. Russian cartoons. Well, kids, this is where you would watch Itchy and Scratchy, except they're on the Gabbo show now. So, here's Eastern Europe's favorite cat and mouse team. What the hell was that? Bem, foi exatamente assim que eu me senti depois de assistir a algum desses desenhos esquisitos da Rússia. Todos os desenhos da Rússia soviética eram estranhamente abstratos, mesmo sendo passados para crianças russas que
definitivamente não entendiam o que estava acontecendo. Todos eles têm cores escuras e bem desbotadas, além de que não existem diálogos, apenas sons feitos com a boca e efeitos sonoros diversos. Esses shows não são necessariamente assustadores, e os tópicos deles são desconhecidos ao olho nu. E os shows se comportam mais como uma pintura interativa do que realmente o filme. Então, você me pergunta, por que ele está tão baixo assim no iceberg? Então, isso é por causa de uma teoria. Essa teoria, que eu particularmente acredito, é de que esses shows são na verdade críticas ao governo da Rússia na época, a famosa União Soviética. Na época, a imprensa russa era muito limitada pelo governo, porque na Rússia estava instaurado o sistema político do socialismo, sistema esse que reprime muito a imprensa e a expressão das livres ideias, especialmente as contra o governo. Então, é teorizado que esses desenhos russos eram críticas sobre o governo, ditas de uma forma metafórica através desses desenhos muito abstratos, que, por serem assim, eles conseguiam passar pelo regulamento do partido e ser exibidos pela população. Por isso, das animações desconexas e bizarras, elas não eram desconexas e sem sentido, elas queriam passar uma mensagem que não poderia ser dita. Águas abissais. Mr. Nosebong. Mano, sinceramente, o que diabos é essa coisa? Esse não é só um dos shows infantis mais desconfortáveis de todos. Mr. Nosebong é um personagem de um show inglês chamado Jigsaw, em português seria Quebra-Cabeça. Mr. Nosebong era um dos personagens que apareciam esporadicamente nesse show, pois o programa funcionava com várias pequenas histórias que eram divididas em quadros, e um desses quadros era protagonizado por Mr. Nosebong, que sem dúvidas não é um problema em si, pois o personagem era uma espécie de Mr. Bean, ou seja, as histórias tinham um forte teor cômico e cartoon. Porém, o real problema de Mr. Nosebong está na sua aparência extremamente bizarra. Esse nariz gigante, esses olhos que olham para o além, e o fato dele não usar uma cabeça completa, e sim apenas uma máscara, deixa ele ainda mais parecido com um serial killer. Sem contar que o próprio ambiente do programa, dado o fato que o show se passava na Inglaterra, é todo dublado e cinzento, o que deixou o personagem ainda mais sombrio, parecendo algo que não deveria ser visto, algo que você encontraria num VHS no meio de uma floresta. Esse sem dúvidas é um dos shows infantis mais bizarros de todos os tempos. March of the Wooden Soldiers. Bem, esse sem dúvidas é o show infantil com os personagens mais terrivelmente assustadores que eu já vi em toda a minha vida, porque essas coisas facilmente poderiam ser personagens de um filme de terror, porque esse negócio é algo que me deu pesadelos reais. March of the Wooden Soldiers é um filme americano lançado em 1934, com duas versões lançadas, uma preto e branco e a outra colorida. A história se passa dentro de uma loja de brinquedos, o que dá uma grande variedade de personagens, o que definitivamente não é um ponto forte, visto que cada um é mais assustador que o outro. As fantasias do filme são realistas e fakes ao mesmo tempo, o que torna todos os personagens parecendo que eles tiveram um tipo de doença ou que eles foram derretidos de soda cáustica, o que deixa tudo muito bizarro. Sem contar que tinham seres humanos lá dentro, o que deixava os movimentos muito não naturais para aparentes animais, tornando eles ainda mais parecidos com serial killers. Mas, mesmo que tudo nesse filme, tudo sem exceção, seja extremamente traumatizante, nada consegue superar
esse personagem, que parece muito com o Mickey, mas eu me recuso a chamar isso de Mickey. É insano pensar que alguém em algum momento da história pensou que esse anticristo seria um bom personagem para um filme infantil, porque esse bicho se move de uma forma muito realista e ao mesmo tempo muito artificial, o que deixa ele ainda mais horrível. O filme todo é muito aterrorizante e a atmosfera do filme te faz sentir como se você estivesse no purgatório, preso, interagindo com as coisas mais perto de um demônio que o ser humano já conseguiu criar. Esse, sem dúvidas, é um dos filmes infantis mais bizarros que eu já tive o prazer de assistir, e é sem dúvidas o filme infantil mais horrível de todos os tempos. Aviso: o conteúdo a seguir trata de violência com animais. Em caso de sensibilidade com o assunto, é recomendado não assistir ao resto do vídeo. Você foi avisado. Animals of Farthing Woods. Ok, esse é sem dúvidas um desenho que, se você não tem alguma familiaridade com a internet, você definitivamente nunca deve ter ouvido falar. Pelo desenho ser muito antigo e ainda ser britânico, ele nunca foi muito famoso e nem teve nenhum título brasileiro. O nome do desenho, se traduzíssemos, seria Os Animais da Floresta Farthing, e conta a história desses mesmos animais vivendo aventuras nessa floresta. O desenho foi inspirado em uma série de livros do mesmo nome, escritas em meados dos anos 80. E com essas descrições, o show fica até parecendo dócil em um desenho infantil de animaizinhos aprendendo lições no final do episódio. Porém, é literalmente o oposto. Esse show é sem dúvidas o desenho que demonstra da forma mais pesada os seres humanos dominando a natureza e o ciclo natural da vida de uma forma muito terrível. Como este é o show mais longo que eu vou mostrar no vídeo de hoje, tendo inteiras 3 temporadas com 22 episódios cada uma delas, eu vou tentar focar em apenas um episódio para demonstrar o quanto esse show é bizarro. E eu nem preciso de um episódio inteiro, eu só preciso de uma cena. No episódio Novos Amigos, Velhos Inimigos, é nos apresentado um dos plots mais horríveis para um desenho infantil. A cena, ela aparece mais para o fim do episódio, que é um daqueles episódios mais lentos que as coisas demoram mais para acontecer. Durante a série, os animais viajam à procura de um local seguro para viver. Porém, nesse determinado momento do trajeto, os ratos não querem mais continuar a viagem, por serem uma família grande, por gostarem do lugar e ainda pelos perigos que a viagem apresenta. Os ratos então decidem ficar por ali e abandonar o resto da turma. Mais pra frente no episódio, o personagem principal, Bodhi, a raposa, é informado por um cavalo de que nessa floresta que o grupo está, existe uma águia que se alimenta apenas de animais pequenos como porcos espinhos, coelhos e ratos. Algo que se confirma na cena seguinte. A cena mostra a águia carregando um dos filhotes mortos em seu bico e levando para uma árvore de espinhos, onde ela empala não só ele, mas com toda a família dos ratos, com sangue e tudo mais. A águia mata todos os filhotes ratos mais o marido rato, deixando apenas a mãe da família para contar a história, vendo toda a sua família massacrada bem na sua frente. E mesmo que isso realmente aconteça na natureza, e que seja natural que coisas assim acontecem, não deixa de ser muito triste e pesado para ainda mais ser mostrado num desenho infantil. E realmente fico impressionado que isso realmente foi mostrado para crianças. Watership Down. Ok, esse desenho é realmente muito pesado. Tem um motivo que ele está em último item do iceberg. Não é só porque o enredo desse filme é pesado, em um nível anormal para ser mostrado para crianças, como porque esse filme foi feito para cinemas e não para TV, e isso torna a animação dele uma qualidade até que bem elevada, deixando as cenas não só muito violentas, mas também muito realistas. Watership Down é um filme que eu particularmente gostei muito. Eu não sou alguém que realmente trabalha com gore, então eu realmente achei o filme muito bom, mas eu reconheço o quão pesado ele é. O filme tem 1h30 mais ou menos de duração, e eu recomendo muito que, se você for mais velho e não se importar com muita violência na tela, assistir o filme, porque mesmo ele sendo pesado, é um ótimo filme.
Mas para não ter que explicar todo o filme aqui, vamos parar logo para a parte mais pesada. Já mais para o final do filme, os coelhos começam a ter suas tocas tapadas por construtores que estavam construindo no local, deixando eles morrendo sufocados embaixo da terra, de uma forma muito artística, porém muito bizarra, com os olhos dos coelhos sendo retratados desesperados. Apenas um dos coelhos consegue escapar dessa matança, porém ele acaba sendo capturado pelos coelhos cinzas. Os coelhos cinzas são os vilões do filme, sendo um grupo muito violento que mata diversos coelhos sem nenhum motivo e ainda tendo um líder extremamente sanguinário que abusa da violência para resolver as coisas. Depois de diversos desentendimentos, os coelhos marrons, que são os nossos protagonistas, querem fazer uma trégua com os coelhos cinzas, que rejeitam a proposta e decidem massacrar todos os coelhos inimigos, invadindo suas tocas e matando a sangue frio de forma mais gráfica possível. Então, sem nenhuma outra alternativa, os coelhos principais decidem atrair um conde guarda de um fazendeiro que morava ali perto para tentar resolver a situação. Eles conseguem botar o plano em prática e os próximos minutos são as coisas mais pesadas que eu já vi em uma animação infantil. O cão sobe a colina e despedaça os coelhos em bilhares de pedaços, estraçalhando seus corpos de uma forma muito violenta. E o filme acaba assim, mostrando que no fim, os coelhos marrons venceram, mas sem dúvidas, o caminho não foi nada agradável. O filme acaba deixando essa cena de violência extremamente gráfica como se fosse uma vitória. Os nossos personagens principais venceram, então nós não deveríamos estar felizes? Parece que nem tudo feito para crianças é super infantil e tupido de glitter rosa. Parece que realmente tem pessoas que querem traumatizar um pouco as crianças, e eu concordo com isso. E se não for muito de incômodo para você, eu queria te pedir para deixar o like, se inscrever e todas essas coisas. E também comenta aí embaixo se você quer que eu traga mais icebergs, às vezes algum tema ou qualquer coisa, porque comentar também me ajuda muito. Por mais, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e a gente se vê por aí. Falou!